Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira, 3 de maio, está no ar. Participa o Roberto Mohamed, advogado, como comentarista. A gente recebe com muito prazer, com muita honra, aqui no estúdio da TV Litoral, o deputado federal, ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, Roberto Mohamed. Prazer falar com vocês aqui no Jornal da Cultura, falar dos assuntos da Baixada aqui e do nosso mandato em Brasília. Ô Paulo, eu vou começar por uma questão que foi discutida Você participou ativamente disso e acho que no final a condução resultou em algo que está muito esquisito, que é a entrada do governador na questão do túnel Santos-Guarujá. Parece que o que ele quer é dificultar as coisas. Ressuscitou o plano Dersa, que tem um custo altíssimo, desapropriações, vai mexer com a vida da cidade tanto quanto esse diabo desse VLT. A liberação dos laudos da CETESB não foi acelerada. Está desprezando o projeto feito pela autoridade portuária, que tem desapropriação zero. Não tem alguma coisa? O que está soando para nós que estamos de fora tão esquisito nessa postura do cara brigar tanto para fazer parte da obra, que era a maior obra do PAC, ia ser feita pelo governo federal, o cara quis entrar de qualquer jeito, você participou da articulação e agora ele deixa para lá e também não investe na balsa, porque nós estamos passando por um problema terrível na balsa, e você é daqui e sabe disso, sempre viveu esse problema. O que está acontecendo em relação a isso por conta do governador? Por que a coisa degringolou? Olha, Mohamed, eu tenho uma opinião em relação a essas grandes obras de que elas só são possíveis de serem realizadas quando há um trabalho conjunto entre todas as esferas de governo. Se você observar o histórico da ligação seca Santos-Guarujá, a gente vai perceber que quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o resultado é que a gente não tem nada. Na gestão passada, por exemplo, o governo do estado queria fazer a ponte, o governo federal queria fazer o túnel. A população ficou sem nenhum nem outro, ficou sem nada. Como está sem nada há 100 anos. Eu acredito na convergência política, na harmonia entre todos os entes para a gente viabilizar esse tipo de obra. Até porque a licença ambiental no canal do Porto, a dragagem, é competência do IBAMA. Quando você vai para o impacto do túnel nas cidades, na mobilidade, você tem a necessidade da intervenção da CETESB, que é uma companhia estadual, o IBAMA, um órgão federal. Então você precisa dos dois para viabilizar essa obra. Então eu lutei muito, sim, para colocar o governo federal sintonizado com o governo estadual. Eu vejo que nós estamos num momento importante, estou otimista em relação à realização dessa obra. A gente tem um projeto básico, um projeto executivo, feitos apenas um. Quem tem básico executivo é só a Dersa. Temos uma licença prévia concedida, lógico, ela tem mais de 5 anos, então ela precisa ser atualizada. E as audiências públicas são para essa finalidade. Nós tivemos aí 3 audiências públicas já, dia 17, dia 18 e dia 19 de abril, para ouvir as contribuições da população. Óbvio que se a gente puder evoluir para um projeto de desapropriação zero, é o caminho. E o projeto vai ser ajustado, vai ser corrigido, vai ser aperfeiçoado. Agora, o importante é que a gente tem projeto básico executivo, a gente tem licenciamento ambiental prévio concedido, a gente tem o financiamento, a autoridade portuária tem mais de 3 bilhões em caixa para fazer a sua parte da obra, que é por volta disso. O governo estadual, o governador já disse que vai colocar os outros 3 bilhões, então se a gente tem projetos, se a gente tem licenças ambientais, se a gente tem dinheiro, nós só não podemos ter briga política. Porque só isso que pode nos impedir de ter esta obra. O governador esteve aqui ontem, conversei longamente com ele, falamos do cronograma objetivo. A ideia é que esse edital da PPP seja construído até o final desse ano, início do próximo ano, que ele possa ser publicado até o primeiro semestre do ano que vem, para que até o final do próximo ano a gente tenha a empresa contratada, numa modelagem que me parece inteligente, que não era a proposta inicial do governo federal e que evoluiu para isso, que é você fazer a contratação da obra junto com a gestão
do equipamento pelos próximos 30 anos. Ou seja, quem vai construir será o mesmo que vai tomar conta do empreendimento nos próximos anos. Então, certamente, vai... Tipo a Ecovias, assim. Foi o modelo da Imigrante. Porque vai ser uma obra que quem fizer vai querer fazer com toda a qualidade, porque vai ficar responsável. Se tiver custo de manutenção, e é uma obra desafiadora. A engenharia do Brasil não tem uma obra como essa. Então, vai precisar de empresa de fora. A atestação... não poderá ser por uma empresa brasileira, porque não tem empresa brasileira que fez o túnel submerso, porque o Brasil não tem um túnel submerso. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo, que essa obra, pela primeira vez, está com perspectivas concretas e objetivas, no sentido de ser viabilizada. É a maior obra do PAC, é a maior prioritária para o governo federal. Aliás, eu vi algumas críticas, olha, o presidente e o governador estiveram juntos, tal. Eu, particularmente, eu defendo cada vez mais que nós tenhamos essa união. Essa eleição passou. Nós temos que ter agora uma união de esforços. Quem está sentado na cadeira de presidente é o Lula. Quem está sentado na cadeira de governador é o Tarcísio. E quanto mais parcerias nós tivermos entre os dois governos, mais resultados a população terá. Agora, Paulo, a segunda pista da Imigrantes, a pista de descida, ela foi construída pelo consórcio Ecovias, mas os recursos, o investimento foi do consórcio. E a contrapartida foi a exploração do pedágio por 20 anos, que depois foi aditada já algumas vezes. Nesse caso, a obra é bancada pela autoridade portuária, recursos federais, e pelo governo do estado. E ainda assim vai ser concedida a obra para quem fizer? Então, há diferenças, Paulo, em relação a essa questão. Você deve lembrar que na segunda pista da Imigrantes, o governador Mário Covas, então governador, soltou esse edital para a construção da segunda pista algumas vezes e teve que republicar esse edital. Por quê? Porque ele foi deserto, não houve empresas interessadas. Então, muitas dessas obras complementares que a gente estuda fazer hoje estavam previstas no contrato inicial e foram retiradas nas republicações para tornar o edital mais interessante e alguma empresa poder participar, tendo em vista que para você fazer qualquer tipo de contratação nesse nível, precisa do estudo de viabilidade técnica, viabilidade econômica, que demonstra a rentabilidade para a empresa, que a empresa não faz favor para ninguém, quer dizer, vai investir se tiver retorno, se não tiver retorno, não coloca o dinheiro. No caso da ligação Seca Santos-Guarujá, será uma concessão patrocinada, terá aporte de recursos públicos, mas também terá aporte de recursos privados. Esse valor que fala-se de investimento de 5, 6 bilhões, 3 para cada um, não é o dinheiro público que será aportado, mas quem ganhar poderá também colocar recursos além da tarifa, né? Então, por quê? Porque a obra ela não se mostra viável economicamente, não tem a lucratividade necessária, por exemplo, para fazer sem nada de recurso público. O governo precisa patrocinar, por isso concessão patrocinada, colocar recurso para que a obra seja feita. Essa é a modelagem estudada e o importante é que saia, porque vai colocar a Baixada Santista num outro patamar em termos de desenvolvimento econômico. A gente discute a balsa, vem agora de uma discussão de um outro programa sobre balsa. Na minha opinião, não tem sentido ter um sistema arcaico, obsoleto, ultrapassado de balsa na entrada do canal do maior porto da América Latina. Por mais manutenção que se faça, por mais soluções que se implementem, na minha visão são soluções paliativas. A solução definitiva é a ligação Seca Santos-Guarujá. E é por ela que nós temos que lutar e somar os esforços, na minha opinião, do governo federal, do governo estadual e das prefeituras municipais. Paulo, tá, mas aí eu vou voltar para o assunto então do outro programa, a questão da balsa. Essa obra, por mais, se ela for a jato, vai ficar pronta em 29, 30, por aí, é o que se prevê. Até lá, as pessoas não podem ficar sofrendo. Aí a gente tem uma questão que o Dória tentou fazer uma renovação de privatização no sistema. Ninguém quis porque sabia que essa ponte o túnel poderia sair. Só que não dá para fazer a população de Santos e Guarujá sofrer desse jeito. Compra de novas balsas e modernização do pier não é tão prejudicial, porque depois você manda essas balsas para Ilhabela, você manda para São Sebastião, você manda para Bertioga. Não tem problema, balsa nunca é demais. Efetivamente. Você está brigando por isso? Porque são duas cidades pedindo socorro, porque 2 horas e meia para as pessoas irem trabalhar no Guarujá ou do Guarujá virem trabalhar em Santos. Não estou falando de turista, estou falando de trabalho.
Qual foi a resposta do governador em relação a isso? Porque isso é competência exclusiva dele e ele não demonstrou nenhum tipo de ação efetiva para resolver esse problema, que é um gargalo para Santos e para o Guarujá. Mohamed, você tem toda razão, é um grave problema. E a gente sabe que quem vive aqui, como nós, sabemos que quem usa a balsa usa para trabalhar. Mais de 90% dos usuários usa por motivação profissional. Quando tem um navio passando, são em média 38 manobras todos os dias. Passou o navio, entrando ou saindo, a balsa tem que parar. Neblina, como fez essa semana, de manhã, neblina total, fechado, a balsa para. Então, realmente, as pessoas são submetidas a um sofrimento há muito tempo. Para resolver isso, para minimizar, eu diria, esse sofrimento, modernização das balsas, a manutenção adequada, porque a gente sabe que é um tipo de equipamento que precisa de manutenção frequentemente, constantemente, a questão da maresia, enfim, todas as questões que implicam aí nas balsas, então é necessário investir, porque você tem razão, sim, nós vamos ter um horizonte aí de 5 anos, 6 anos, até que a obra seja entregue. É muito tempo para perpetuar esse sofrimento hoje existente. Essas soluções precisam correr, depois as balsas podem ser realocadas e as balsas depois podem também continuar, porque não é que o sistema vai acabar, mas vai ter um cunho mais turístico, vai ter uma outra finalidade que não vai ser a utilização diária frequente. Quem puder optar pelo túnel, que vai fazer a passagem em 3 minutos, obviamente que vai fazer a opção de utilizar o túnel e a balsa vai se esvaziar naturalmente e vai ficar como um elemento turístico, o que eu concordo, né? Preservar as tradições, mas sem essa questão profissional. Então, acho que, objetivamente, é a questão da manutenção de novos equipamentos até que o túnel seja entregue. E qual foi a posição do governador? Diz que vai fazer. A Natália Rezende, a secretária que cuida desta área, tem esta demanda, tem essa cronologia aí das ações para que essas balsas sejam contratadas e a manutenção possa ser mais assertiva. Tem uma outra coisa que a gente vai falar no outro bloco, mas eu já queria que você começasse a pensar nas respostas. Porque a gente vai falar do Parque Valongo, só que não dá para falar do Parque Valongo sem falar do centro como um todo. Eu cansei de fazer críticas pesadas na sua gestão à morte do Alegra Centro. Mas ele não era diretamente ligado a uma omissão da prefeitura. Mas há uma política que existe em Santos há 30 anos, não começa no seu governo, mas que você tinha dito que ia começar a botar a mão sobre isso. E o Rogério, na campanha dele, e disse aqui no programa, queria ver uma política radical de revisão de tombamentos. Por quê? Porque com a política de tombamentos atual, ninguém tem AVCB no centro da cidade. Você passou 8 anos e não mexeu nisso. O Rogério passou 4 anos e não mexeu nisso. Por que todo mundo... É só o Ministério Público? Porque eu tenho aquela visão de que promotor pede, quem manda é juiz. Se eu tenho que ser, às vezes, agressivo, eu tenho que ter peito para fazer isso. Por que ninguém tem a coragem, Paulo, de mexer nessa questão dos tombamentos que condenou o centro da cidade a virar um monte de ruína e de forma injustificável, e não tem por parte do poder público uma questão de negociação para alvará, VCB, licença ambiental e a gente reativar o centro? O Paulo Alexandre, deputado federal, vai pensando e depois do intervalo ele explica ou responde. Voltando com a opinião litoral, nesta sexta-feira a gente recebe com muito prazer o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Participa o Roberto Mohamed como comentarista, que questionou o deputado no bloco anterior, no final do bloco, sobre o centro de Santos, a situação do centro de Santos, os projetos, a degradação. Olha, Parque Valongo. Esse é um tema importante, né? Acho que essa revitalização do centro, ela tem uma série de ações conjuntas que precisam ser adotadas para que o centro possa se recuperar. Quando eu estava na prefeitura, nós lançamos um projeto chamado Novo Centro Velho, elencando uma série de ações para que essa recuperação pudesse acontecer. Dentre elas, o VLT, né, que na minha visão é o principal indutor do desenvolvimento econômico do centro, porque ninguém vai para onde não tem transporte de qualidade. E o VLT será esse transporte de qualidade na região central da cidade de Santos. Eu deixei as obras em andamento do VLT,
no meu último ano de prefeito, nós iniciamos essas obras que já poderiam estar prontas. Houve uma falta de gerenciamento, de gestão adequada por parte do Estado no desenvolvimento dessas obras, e a gente causou prejuízos enormes aos comerciantes da Campos Melo, do centro da cidade, à cidade de forma geral, ficou quebrada durante muito tempo. Então é um benefício, lógico que um transtorno que é temporário, não tenho dúvida que o benefício dessa obra vai ser um benefício permanente, mas aí, falando da obra do VLT, a gente entra em um ponto importante, que é a questão dos órgãos de patrimônio histórico. Muitos dos trechos da obra do VLT demandaram licenciamento do IFAM, do CONDEPHAT, do CONDEPASA, que são os órgãos de patrimônio histórico em nível federal, estadual e municipal. E essa burocracia muitas vezes impede o andamento de obras importantes, como foi o VLT, como é o próprio Parque Valongo, que precisou de inúmeras autorizações. Nós fizemos, Mohamed, aquilo que era o mais difícil. Eu, como prefeito, eu sonhava em fazer o Parque Valongo. Não consegui, por quê? Porque os armazéns não foram cedidos para a prefeitura à época. Cheguei lá em Brasília, trabalhei para que isso pudesse acontecer. Em 6 meses, consegui os armazéns sendo cedidos à prefeitura. Depois disso, licença ambiental, licença de IFAM, licença de CONDEPHAT, licença de CONDEPASA, e isso, estamos falando de obras de interesse público, né, do VLT, que ninguém discute a importância do VLT, o Parque Valongo, que é um sonho de 50 anos. Então, essa burocracia entre entes da federação, do município para o Estado, do município para a União. Imagina a vida do empreendedor, né, que não é um órgão público, é privado e quer empreender e quer fazer o seu negócio. Então, a gente tem problemas dos órgãos de patrimônio histórico, que são latentes, dos órgãos de fiscalização, embora não seja, lógico que ele tem, como você colocou, o Ministério Público provoca o Judiciário, mas o fato de ajuizar uma ação, por exemplo, o Ministério Público, você sabe disso, afugenta o empreendedor, né? O empreendedor, quando vê na burocracia existente hoje, quando ele vê mais problemas, o que ele faz? Ele se afasta, vai colocar o dinheiro dele em outro lugar. Ele não vai querer colocar dinheiro num lugar que a obra pode demorar mais do que deve para poder ficar pronto. Então, acho que a gente tem essas questões a serem superadas. Eu acredito que com essas intervenções no centro, o VLT, o Parque Valongo, essa revitalização de diversos espaços, nós vamos dar nova vida ao centro e recuperar a pujança do centro da cidade, que é um enorme desafio e uma necessidade para a cidade. Mohamed, você... O CONDEPASA detém 80% dos tombamentos do centro são do CONDEPASA, não são nem do IFAM e nem do CONDEPAT. O prefeito indica metade do CONDEPASA e o presidente, que tem o voto de Minerva. Não é possível que dentro de um planejamento de política de recuperação, Fortaleza faz tombamento de forma usando bom senso, Salvador está fazendo isso, o tombamento do Pelourinho, da região do Pelourinho é grau máximo, mas os caras conseguem fazer. E aqui parece que não saiu durante o governo do Rogério, que foi uma promessa dele de campanha, desse tombamento. E veja bem, o que tomba é decreto, o que destomba é decreto, feitos pela mesma pessoa. A questão é, por que o CONDEPASA é tão rebelde? Olha, primeiro ele é um órgão democrático, nós temos lá as universidades, temos as instituições, então dentro da pluralidade existente você tem, independente de ter maioria, você sabe das comissões internas, dos trâmites internos que muitas vezes levam tempo para acontecer. E eu diria que você foi generoso nessa comparação de 80% CONDEPASA, acho que mais imóveis dependem aí da participação do IFAM. Eu estou te dando o exemplo do Parque Valongo. O Parque Valongo necessitou de autorização do IFAM, necessitou de autorização do CONDEPHAT e também do CONDEPASA. A do CONDEPASA foi a primeira a sair, né? As últimas foram aquelas do governo federal e do governo estadual. Então, não é fácil, é complexo, mas é um problema que precisa ser enfrentado com mudança de legislação, com conscientização do próprio Ministério Público, dos órgãos de controle. Por quê? Uma coisa, eu sou favorável a preservar aquilo que tem história. Aquilo que tem história tem que ser preservado, mas aquilo que é antigo tem que ser colocado no chão e dar espaço para novos empreendimentos, para novos investimentos que possam gerar emprego e renda. E acredito que na medida que o poder público promove essa indução, fazendo o VLT, fazendo um Parque Valongo, trazendo o terminal de passageiros, de cruzeiros, que essa é a cereja do bolo, na minha opinião, aqui do Valongo. Para o Valongo, nós vamos alavancar o desenvolvimento da cidade, nós vamos trazer o turista que hoje desce lá com pó na cabeça no Macuco, lá do terminal de fertilizantes, para um Parque Valongo
Valongo, com uma passarela adequada, não vai precisar atravessar a linha férrea para sair do terminal de passageiros. Nós vamos fazer um receptivo à altura do maior porto da América Latina e, consequentemente, impulsionar o centro, impulsionar o comércio, impulsionar as casas de eventos, impulsionar a estrutura que a gente tem na região central da cidade. Essa é a minha percepção, é nisso que eu acredito. Mohamed tem dito que para o Oxo a burocracia não tem atrapalhado. Muito menor. Os mexicanos são bons, eles conseguiram, estão dando alvará até onde não pode. Paulo, a gente tem que vir para uma outra questão extremamente séria, que já foi abordada aqui. Durante muito tempo, a região poderia hoje ter 5, 6, 7 deputados federais. O número de eleitores tem para isso. Nós estamos falando de 1,5 milhão de eleitores se a gente colocar toda a Baixada com o litoral norte. A gente não consegue fazer isso. Não é só por causa dos paraquedistas. É uma teimosia da região em ter uma bancada forte. Só que a gente nunca teve uma bancada tão fracionada como tem hoje, por conta de um antagonismo explícito entre 2 deputados, dos 4 da região, 2 deputados, que é você e a Rosana Vale, que é pré-candidata. E eu sou obrigado a perguntar isso para você. Talvez eu seja o único comentarista de TV que tenha afirmado, e aí colocando o meu na reta, que você não é candidato. Por quê? Porque quando a gente compara a sua atuação parlamentar com a de todos os outros, eu acho que desde o Márcio França, quando foi deputado federal no primeiro governo Lula, a gente não teve uma articulação tão grande de um deputado federal da região. Na gestão passada foi muito ruim. Você tinha o Beto, junto ao governo Michel Temer. Mas durante o governo Bolsonaro a gente não teve representação parlamentar efetiva. E eu acho muito difícil que uma pessoa que tem uma carreira política pela frente fosse fazer o caminho de ida e depois dar ré para voltar por conta da pressão do grupo político. Só que aí eu vou fazer uma pergunta agora para colocar você na berlinda. Por que até agora você não falou? Parem de falar que eu sou candidato. Eu não sou candidato, meu candidato é o Rogério. E alimentando isso quando eu, por exemplo, vejo você indo para frente e não você vindo para trás. Olha, Mohamed, como você perguntou e você respondeu. Por isso que você é tão hábil comentarista. Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu fui eleito para ser deputado federal. Então, eu estou focado no meu mandato de deputado federal. Né? Eu sou um cara muito pragmático. Eu cheguei em Brasília, escolhi algumas prioridades para trabalhar. Porque 513 deputados, 1.500 demandas. Se você não tem foco, você não tem resultado. Então, focamos no quê? Aeroporto Guarujá. Cheguei lá. O que a gente tinha no aeroporto Guarujá? Olha, convênio para cá, licença para lá, burocracia para lá, obra nenhuma. Não tinha um tijolo colocado na obra do aeroporto do Guarujá. Fui para lá, conseguimos cobrir os Márcio França, a suplementação dos recursos que faltavam para fazer as licitações. A Prefeitura do Guarujá precisava das licenças para conseguir fazer as licitações, conseguimos as licenças. Licitações feitas, obras iniciadas, perspectiva concreta, obras concluídas no próximo ano, aeroporto entrando em funcionamento. Você vai lá no aeroporto hoje, tem obra. Você tem a questão do Parque Valongo. Eu fiz isso porque é fácil. Pega o meu vídeo da campanha de deputado. Eu fui lá e falei, se eu for para Brasília, eu quero fazer esses armazéns entrarem em obra e devolver isso para a cidade. Falei isso na campanha. Cheguei em Brasília, nós conseguimos a cessão dos armazéns. Hoje, nós vamos entregar em julho a primeira etapa dos armazéns, né? Do armazém 4, que vai ter lá um espaço para eventos, climatizado, quadra de beach tênis, parque de diversões, atracadouro para lanchas, vamos ter pia de contemplação para as pessoas apreciarem aquele espaço bacana ali do Valongo, isso para julho, na primeira etapa. Coisas concretas, são essas coisas que me movem na política. Eu não tenho esse perfil de ficar fazendo vídeo em rede social, lacrando, em votação e não entregando resultado para a população. Acho que as pessoas esperam resultado, né, dos políticos. É isso que eu estou procurando fazer lá em Brasília, focado nisso. Não estou focado em eleição, eu estou fazendo o meu trabalho no mandato, no dia a dia, conversando com as pessoas, prestando contas, cumprindo as minhas agendas, ouvindo as reivindicações, que são muitas, ouvindo as cobranças na rua, que são muitas, né? Cobrança de votação, cobrança de posicionamento, cobrança de trazer recursos para a Baixada, e tenho procurado corresponder à expectativa das milhares de pessoas que votaram em mim. Com relação à eleição, o calendário eleitoral, ele não é feito pela imprensa, não é feito por aqueles que estão no dia a dia da política, ele é feito pela Justiça Eleitoral e está estabelecido. As convenções são lá
em agosto, né? E é lá em agosto, julho até agosto. Agosto é o prazo limite para as convenções partidárias. A partir disso vai ter campanha. E na campanha, óbvio que eu vou me posicionar, óbvio que eu vou atuar, né? Como a gente mais... Eu acho que assim, a gente não pode ficar em campanha constantemente. Tem gente que vence uma eleição e já começa a fazer campanha, esquece de trabalhar. Né? Eu estou focado no meu trabalho e nos resultados que eu posso proporcionar para a população. Por isso, talvez esse estranhamento das pessoas e achar que eu não estou querendo discutir eleição municipal nesse momento. Mas tem um minuto ainda. Você é ou não é candidato? Eu sou candidato a fazer um bom trabalho como deputado federal em prol de Santos, em prol de todas as baixadas santistas. Nesse momento, não. De vez em quando tem a tentação de gravar um videozinho para a rede social cancelar alguém, não? Olha, Paulinho, essa política de rede social do CCC, que eu chamo, curtir, comentar e compartilhar, não é a minha política, né? Eu vivo não no mundo virtual, vivo no mundo real, onde a gente vai pra rua. Acabei de vir agora da Feira Livre, ali na bancária, fui tomar meu café lá na Padrela, e é assim que eu ando, ouço as pessoas, ouço as críticas, ouço as sugestões. Eu gosto de gente, gosto de estar interagindo com as pessoas e, a partir disso, fazendo o melhor trabalho possível para corresponder à expectativa das pessoas que confiam em mim. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, com o Roberto Mohamed e o Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal. Deputado, fala um pouquinho da entrada na administração pública do crime organizado. A gente teve operações do GAECO em São Paulo, desmantelando, interditando 2 empresas que transportavam 700, transportam, né? Porque elas continuam atuando 700 mil pessoas por dia. Aqui em Cubatão também, a prefeitura está, as escolas públicas sem aulas, porque empresas foram desmanteladas também, que prestavam serviços terceirizados da prefeitura. Olha, Paulo, eu acho muito importante esse trabalho do Ministério Público, parabenizar aqui o GAECO, o Ministério Público, por essa atuação exemplar. Essa questão da segurança pública, ela é uma questão prioritária, na minha opinião, prioridade zero por esse tema, nas eleições municipais, na agenda da sociedade, na agenda do Congresso Nacional. Acho que o Congresso, falei isso com o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, expondo o meu ponto de vista. Acho que o Congresso tem que ter uma tramitação diferenciada para os projetos relacionados à segurança pública. Agora vamos ter aí o fim da saidinha sendo votado na semana que vem, o veto, né, do presidente ao fim da saidinha. Tem projetos importantes em tramitação. Eu mesmo apresentei um projeto interessantíssimo, que é um projeto que prevê a jornada extraordinária, assim como acontece na Polícia Civil e na Polícia Militar. A gente tem essa possibilidade para as guardas municipais, para ampliar a presença das guardas municipais e a União e o Estado pagando essa conta para os municípios, colocando dinheiro nisso. Além da União e Estado, uma inovação importante nesse projeto, Paulo, é dinheiro do setor privado. Também as empresas podendo auxiliar os municípios a pagar a jornada extraordinária dos guardas municipais. Eu acredito que a gente precisa ampliar as forças de segurança nas ruas dos municípios. Esse projeto, obviamente, vai valer para os 5.570 municípios brasileiros, uma demanda muito importante, necessária para que a gente possa avançar, priorizar esses projetos na área de segurança. E o que você colocou é um problema de segurança, fazer enfrentamento do crime organizado é um problema de segurança. Quanto mais estrutura a gente tiver, quanto mais condições a gente oferecer às forças policiais, melhor será esse enfrentamento. Eu sou um defensor do trabalho das polícias. É fundamental que a gente possa apoiar no âmbito do Congresso, no âmbito municipal, fortalecer esse bom trabalho para que a gente não tenha essas consequências, né? Isso é consequência que a gente está colhendo, essa questão da entrada de crime organizado em ambientes públicos, né? O que acontece aí nessa operação desencadeada, causando prejuízo à população, às crianças, nesse caso, à educação, e é importante que a gente tenha uma política austera, rígida, para evitar que esse tipo de ocorrência. Paulo, tem uma emenda constitucional, porque o STJ já tinha dito isso, que não adianta a lei, guarda municipal não é polícia, por conta da Constituição. Existe um projeto de emenda constitucional, na verdade, acho que tem uns 6 ou 7, para transformar as guardas municipais em polícia. Mas tem uma coisa muito grave aí.
A Guarda Municipal, se for equiparada à polícia, vai ser uma polícia nos moldes do que é a polícia militar, ou seja, vai ser uma polícia de vigilância, de repressão, ostensiva, não a de investigação. A Polícia Civil, durante todo o governo do PSDB, foi ostensivamente destruída. Tem hoje 1/3 do efetivo que precisa. O governador gravou um videozinho, porque ele também gosta de lacrar agora, ele pegou gosto pelo negócio, falando que vão entrar 3 mil pessoas. Quando você tem uma defasagem de 15 mil, 3 mil é injeção de água com açúcar. Sem a Polícia Civil você não tem investigação. Não tendo investigação, o Ministério Público não consegue fazer uma denúncia decente, aí a polícia prende, a justiça solta e bota uma culpa na justiça. Praia Grande, num determinado momento, fez um convênio, mas foi um convênio à margem da lei, porque não há autorização legislativa para isso, e reformou todos os presídios, as delegacias, investiu ajudando a equipar a Polícia Civil, principalmente. Como deputado federal, há possibilidade, porque há um vácuo nessa questão da possibilidade de convênio. São Caetano também tem, a Praia Grande fez isso, porque você entra no terceiro DP na ponta da praia, você tem pena dos policiais, que nem banheiro decente eles têm. Alguma vez, durante a tua gestão, você quis fazer e aí acabou se impedindo por conta dessa questão de estar à margem da lei? E lá em Brasília, você já pensou em lutar por essa possibilidade de as prefeituras não só terem uma polícia municipal? Porque aí só vai ser 2 viaturas levando gente para uma delegacia e ficando lá 2, 3 horas. Não vai mudar muita coisa. De poder possibilitar que as prefeituras assumam uma colaboração efetiva ou, quem sabe, uma cogestão dos distritos policiais. Passou pela sua cabeça isso desde que você assumiu? Olha, Mohamed, esse é um ponto muito importante. Tem aquela questão da responsabilidade constitucional, né? Muitas vezes alguns municípios utilizam esse subterfúgio, acho que, da legislação, que atribui a responsabilidade de segurança ao Estado, para dizer, não é comigo, né? E eu acho que tudo que acontece na cidade, impacta o cidadão, deve ser motivo de atuação da prefeitura e do prefeito. Quando eu estive na prefeitura, Santos foi o primeiro município a fazer atividade delegada, pagar o policial no horário de folga para ele continuar trabalhando. Além de pagar o policial, nós disponibilizamos viatura para a Polícia Militar, combustível para a Polícia Militar, ajudamos a construir o alojamento para os policiais na Operação Verão. Os policiais muitas vezes acabavam resistindo em vir para fazer a Operação Verão pela falta de condições, porque são policiais que vêm do interior, de outros lugares, e não tinham as condições adequadas. Nós construímos lá no Marapé um ambiente confortável, com condições para os policiais. Fizemos a companhia da Polícia Militar na ponta da praia, utilizando uma alternativa. Quando eu fui prefeito, nós implantamos aquela legislação estabelecendo um mecanismo de compensação para as empresas portuárias, especialmente que atuam na cidade. E nós exigimos como compensação investimento em segurança. Aquela companhia que a gente tem ali ao lado do mercado de peixe, na ponta da praia, foi construída pela prefeitura. Integralmente, o dinheiro, 100% da prefeitura, numa estrutura para a Polícia Militar. Foi bom, aquela companhia funcionava dentro do quartel, nós tiramos do quartel, colocamos ali do lado do mercado de peixe, do lado do centro de convenções, ou seja, dando garantia de segurança para um ambiente onde se realizam eventos, onde tem grande acúmulo de pessoas. Então é possível sim encontrar alternativas legais para prover de melhor infraestrutura às polícias. Eu tenho opinião clara que as polícias precisam ser valorizadas. É evidente que São Paulo, nós sabemos, tem uma polícia que é diferenciada pelos resultados obtidos, é a melhor estrutura, é a maior do país, e acho que isso não é mérito de um governo, é uma constância de investimentos e que necessitam serem ampliados, evidente, né? Nós temos as condições de você citou aí o exemplo dos DPs, acho que precisa de recurso. Lá em Brasília, além de defender essa tese, eu estou colocando recursos que eu tenho direito com emenda parlamentar para melhorar a estrutura das polícias aqui da Baixada Santista. Tive com o Dr. Luiz Carlos, que é o diretor aqui do DEM Inter 6, me apresentou demandas de viatura, melhoria das condições de distritos, apresentou as prioridades, já apresentei emendas que serão executadas durante esse ano. Apresentei no ano passado, serão executadas para comprar viatura, para melhorar a estrutura de delegacias, porque é importante que os policiais tenham boas condições de trabalho para fazer um bom serviço e prestar um bom serviço à população. E não pode ser política de segurança alugar um prédio para a Guarda Municipal que não pode ser usado, né?
Com certeza. E os gestores têm que ser responsabilizados Tem que pelas suas ser condutas. responsabilizados. Normalmente é demissão, né? Mas, Paulo, a gente só tem 2 minutos e tem um fato que você abraçou, porque você pegou essa parte de transportes na Câmara, o que é muito bom. No início, me pareceu uma carona o fato do Márcio ser o ministro de Portos e Aeroportos, mas você engajou nisso. E a gente viveu um momento muito triste aqui, não foi o primeiro, mas foi o que mais chocou todo mundo, que foi essa questão da morte do Golden Retriever num avião da Gol. Mas a questão extrapola isso. A gente está vivendo um caos no transporte aéreo brasileiro. Tudo isso aconteceu porque a malha aeroviária brasileira virou uma loucura. Você hoje, para ir para Brasília, se não tiver dinheiro para pagar um voo direto, que é caríssimo, você vai para Fortaleza, depois para Teresina, para em Manaus para tomar um cafezinho e chega em Brasília 8 horas depois. Os voos diretos estão acabando. As companhias dizem que estão sufocadas, que a carga tributária do combustível de aviação é muito cara, e ele responde por uma boa parte disso. Existe algum movimento na Câmara no sentido de salvar o transporte aéreo brasileiro, ou, como também existe uma proposta lá, entregar para companhias estrangeiras? Olha, eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. A gente tem debatido essa situação do setor aéreo no Brasil, a importância de políticas públicas que possam recuperar esse setor. A gente tem a falência, né, das companhias e, obviamente, que isso vai gerar um prejuízo para o cidadão, vai afetar a vida das pessoas, logística de transporte, mas acho que essa é uma questão tem que ser tratada. Defendo programas de incentivo, a questão do querosene, né, que é o que mais impacta no custo do transporte, tem que ser discutido. Mas, de um outro lado, esses serviços básicos, eles não podem deixar de ser cobrados por eficiência por parte da ANAC, que é a agência que regula o transporte aéreo no Brasil. O que aconteceu com o Cão Joca aí é uma vergonha, um verdadeiro absurdo. A regulamentação, as pessoas falam, precisa fazer projeto de lei, precisa mudar. Um projeto de lei no Congresso, às vezes demora anos, quando é aprovado. Muitas vezes fica lá e não é aprovado. A gente tem hoje instrumentos que numa canetada, por exemplo, da ANAC, o presidente resolve. A resolução da ANAC, que regula o transporte de animais, ela tem lacunas absurdas. Por exemplo, a caixa que transporta os animais, o tipo de material utilizado, as dimensões, isso não está especificado na resolução da ANAC. O peso dos animais, cada companhia aérea faz como quer, faz do jeito que quer. A temperatura nos porões dos aviões, por exemplo, isso não está regulado na ANAC. Eu convoquei uma audiência pública na Câmara dos Deputados com a presença do presidente da ANAC, do presidente da Gol, de diversas autoridades para cobrar soluções. Não é no futuro, vamos rever a legislação, é hoje, é agora. Enquanto a gente está aqui fazendo esse programa, tem centenas de animais que estão sendo transportados no Brasil correndo risco de vida. Então, é inadmissível que uma empresa que cuida de logística possa cometer um erro crasso desse nível. Olha, um animal que seria transportado de Guarulhos para Cuiabá não, para o Mato Grosso, Sinop, vai de Guarulhos para o Ceará, em Fortaleza. Quer dizer, chega do outro lado, sem hidratação, sem as condições adequadas, um calor insuportável, sem a climatização nos porões, e acontece o quê? Perde a vida. E não é o primeiro episódio, né, Mohamed? Então, isso demonstra uma falta de responsabilidade, uma falta de comprometimento e responsabilidade do governo federal, sim, porque a ANAC tem que fiscalizar, tem que regular, tem que cobrar, tem que sancionar, e é isso que eu vou fazer acontecer com o vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Boa sorte na continuidade da carreira. Também do Roberto Mohamed, do trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.